Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. E juntos vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Começamos mais uma semana, hoje é domingo, dia de ir à casa do Senhor. Vamos participar do culto do nosso Deus, né? Ao nosso Deus, né? Hoje, Deus nos permitindo, estaremos ministrando a palavra dele em 1 Pedro, capítulo 2, eu acho, capítulo 2, versículos 9 e 10. É porque eu me confundo muito com o capítulo. O versículo eu sei de cor, mas o capítulo, meus queridos, eu confesso que não. Mas como está anotadinho aqui, é 1 Pedro, eu vou ler os versículos 9 e 10, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, se Deus permitir, estarei falando sobre isso hoje à noite no culto. E vamos que vamos! Terminamos o culto ontem, vamos começar primeiro o livro de Samuel, e quando nós falamos, eu já falei aqui no primeiro, né, livro, quando é no Velho Testamento, tudo é com O, né? Primeira Samuel, primeiro Samuel, é primeiro Crônicas, é primeiro Reis, né? Porque são livros. Quando é no Novo Testamento, é primeira Coríntios, primeira Tessalonicenses, primeira Timóteo, porque são cartas, tá? Então vamos lá, introdução a Samuel. Os dois livros de Samuel foram um só livro no texto hebraico. O livro foi dividido em dois pela primeira vez na Septuaginta, uma tradução feita do hebraico para o grego no século III a.C. por exegetas judeus de fala grega, sendo denominados Primeiro Reino e Segundo Reino. Já Primeiro Reis e Segundo Reis eram o terceiro reino e o quarto reino. Samuel, juiz, profeta e sacerdote, é um dos três personagens principais da obra com Saul e Davi. Ele desempenha papel fundamental na transição do reinado de Saul para o de Davi. O livro abrange o período de transição da época dos juízes para a monarquia. Israel passava pela transição da teocracia para a monarquia. Mesmo a contragosto, Samuel foi instruído por Deus a estabelecer a monarquia que teve o mérito de unir as tribos num só governo, formando uma nação. As tribos estavam muito desunidas e eram rebeldes. Israel fora governado por juízes chamados por Deus, mas havia se degenerado e sofrera sob o poder filisteu. O templo de Siló fora profanado e o sacerdócio tornara-se corrupto. Nesse cenário surge Samuel. O povo pressionou Samuel pedindo um rei, mas apesar da aparência e da popularidade, o rei Saul rejeita a palavra de Deus e é rejeitado. Assim ele se torna uma figura trágica e entra em decadência para perseguir Davi. Passa a perseguir Davi, num esforço para eliminá-lo. Aos poucos, Davi toma conta do cenário no livro e acaba se tornando o rei de Israel. Como livros históricos, 1 Samuel foi dirigido a todo Israel, servindo de alerta à desobediência do povo, em contraste com os bons momentos da liderança de Samuel como juiz. Então vamos lá. Opa, fez um tremelique aí. Vamos lá então, 1 Samuel, capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 21. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha.
Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não a tinha dado filhos, não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela no devido tempo. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Então, ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Nossa, me deu um sono aqui sem precisão. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a vida, e ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Então Ana orou ao Senhor. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti.
Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem sede, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e dá lá e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os que faz sentar em lugares de honra. E os faz sentar em lugares de honra. Tem hora que eu estou criando palavra, tem hora que eu estou tirando. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao rei, concede força a seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando. O servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que as gorduras do animal fossem queimadas no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhe dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. João 5, de 1 a 23. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto às portas das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Ainda bem que mudaram de leito para maca, agora ninguém mais
Igual a minha amiga que confundiu. Levanta, toma o teu leite e anda, né? Mas ele perguntou: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Salmo 105, de 37 a 45. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que corre como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. Provérbios 14, 28 e 29. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Oh, glória a Deus, né? Encerramos aqui nossa leitura de hoje. Que bênção maravilhosa. E vocês estão preparando para ir à casa do Senhor? Como o salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que seja um dia de alegria, de contentamento e de buscar a presença do Senhor, de comungar com os irmãos e, principalmente, prestar culto a Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente. Não se esqueçam, meus queridos, de continuar intercedendo pela irmã da Carmen Lúcia, nossa irmã aqui do canal, pela irmã da Neuza Uli. A irmã da Carmen Lúcia se chama Luciene, a irmã da Neuza se chama Áurea, tá? Vamos interceder por ela. A irmã da Lídia, nossa irmã aqui do canal também, se chama Maria Helena, é missionária na Índia. Gente, também em tempo, eu quero pedir para vocês que estejam intercedendo pela mãe do nosso amigo, do meu amigo Salatiel, lá de Guiratinga, né? A mãe dele chama Floripes e ela fraturou os dois fêmur das duas pernas. Então, orem por ela, é uma senhorinha já de idade, precisa das nossas orações e eu peço que vocês também intercedam por ela, tá bom? Vamos interceder por essas irmãs, que Deus abençoe cada um fortemente e grandemente e que nós possamos estar buscando sempre em primeiro lugar o nosso Deus.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém. Deus é justo e bom. Não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar, de comentar e de se inscrever caso você não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Vamos?